Agora sim, com Ana Cosentino, juro pra vocês que não foi nada combinado. Vem cá, Nós Ana. combinamos, ó. É que eu não sei se na TV imprime a cor direitinho, mas a gente tá no mesmo tom. Na mesma Ana, sintonia. sabe que eles falam que é o tom candy para o verão, viu, gente? Que esses tons assim mais candy, que é de docinho, são Eu tons acho que é virginal, mais assim, pastéis, bem suave. Olha como nós estamos, Nós meninas. estamos assim, bem light. Queridona. Eu sou muito tonal, então de vez em quando eu mudo um pouquinho a roupa, porque senão fica Você sempre já nesses usou alguma tons. cor berrante? Eu gosto. Ah, você tava Eu na gosto. última gravação comigo, você tava linda, exuberante, você tava Eu gosto bem... de cores vivas. É. Eu não gosto muito de azul, mas acho bonito. Mas pra mim, acho que mesmo, eu não sou muito de Zé? cor fria. Olha, até a tarja tá combinando com a Que nossa roupa. interessante, né? Saber as meninas e meninos gostam de saber essas particularidades de vocês. É muito legal, porque cada pessoa tem o seu... Eu falo assim, eu explico... como que eu explico para as minhas alunas? Quando você vai numa loja de tecido, qual é o tecido que mais te chama atenção? A cor. Essa é a sua cor. Então você é do azul. Do azul dos verdes. Então você é uma mulher de cores frias. Quando você vai comprar roupa, se você está numa arara de roupa, a cor que mais puxa a atenção sua são os azuis e os verdes. Agora, então, se o azul for um azul turquesa, a gente pode chamá-lo de uma cor fria? É uma cor fria, uma cor Ana. fria. O azul, o verde, o lilás. Todos esses são tons frios. As cores quentes, os marrons, os alaranjados, os avermelhados. E isso tem muito característica com a personalidade da pessoa mesmo. Amada, preparada? Ana, preparadíssima. Bolsa passeio? Bolsa passeio. Gente. Ela está com cores outonais, olha, você está vendo? Ó? Olha São que tons linda. outonais. Um zíper É uma aqui. bolsa, Claudinha, muito prática, muito fácil de fazer. Essa parte da frente, onde tem os triângulos, as meninas... Observa o zíper, que ela está num posicionamento diferente, você tá vendo? Olha que legal, gente. Olha Fica prática aqui. na mão, na hora que você abre a bolsa, ela já fica no posicionamento certo da mão. A loura aqui fechou em vez de abrir. Já tá tava, vendo? ó, tá vendo, gente, ó? Ela é diferente, o zíper dela. Então, ela é bem legal de fazer, Sim. fácil de fazer, bem fácil. Linda. Se, de repente, a amiga não tem uma máquina que tem um ponto de bordado, só tem a costura reta, ela pode, onde estão os triângulos aí, ela pode colocar um tecido inteiro. Ou um tecido estampado, também fica bonito. Também, né? Uma outra estampa, se você não quiser trabalhar com as aplicações dos triângulos, você pode trabalhar com ou um tecido estampado, ou uma imagem já pronta também fica bem interessante. É uma sugestão que eu dou. Então, pra gente fazer, a gente começa pela essa parte triangular, pela frente da bolsa, onde tem esses triângulos. Eu vou cortar um retângulo de 20 por 27. Eu trabalhei aqui com a manta Forrobel. Pode trabalhar com a manta Forrobel ou pode trabalhar com a R1 ou R2. R1, R2 é manta, R1 significa resina de um lado, R2 resina dos dois lados. O que é resina? É a cola. Então, aquelas mantas que tem cola. Então, Essa eu consigo trabalhar com as duas, tanto faz. Tanto faz, ou com a R1, com a R2 ou com o Forrobel. Ok. Eu prefiro o Forrobel, porque o Forrobel, ele é um feltro mais grosso, tá vendo? Olha, ele é um feltro mais grosso, então ele estrutura um pouquinho melhor a bolsa. Eu gosto mais. Mas as outras, de repente na sua cidade não tiver, pode usar tranquilamente uma dessas mantas, que fica bem interessante, tá? O que você vai fazer? Você vai cortar um Forrobel de 20 de altura por 27 de largura. Ele vai ficar depois com 18 centímetros, porque ele vai entrar 1 centímetro de cada na costura, né? Aí o que você vai fazer? Você vai riscar aqui do lado uma margem de 5 a 6 centímetros. Já virar pelo avesso, olha. Você vai riscar com uma caneta ou um lápis uma margem de 5 a 6 centímetros. E vai preparar com o papel termocolante, que quase todas as meninas que fazem patchwork sabem o que é termocolante. Termocolante é um papel adesivo que ele cola, olha, ele cola e você consegue fazer as aplicações. Você vai riscar triângulos com a medida de 7 centímetros de um lado e 7 do outro, e 6 na base. Se você fizer ele com 7 dos 3 lados, também não tem problema, ele fica interessante. Eu quis fazer com a base um pouquinho mais estreita para ele ficar mais alongado, certo? Mas pode fazer ele com as 3 medidas iguais, que não tem problema. Risca os triângulos, faz um molde num papelão ou num acetato para facilitar.
Aí você vai riscar no papel termocolante e depois você vai cortar esse papel termocolante com um pedacinho sobrando, um meio centímetro de cada lado. Vai pro ferro, coloca no avesso do tecido. Esse tecido aqui, deixa eu pegar um outro que tem a textura do tecido, está aqui. Eu vou colar o papel no lado do avesso e vou recortar, vou colar com o ferro, deixa de 3 a 5 segundos, tá? E vou cortar em cima da linha riscada. O que eu estou fazendo? Eu estou preparando os triângulos para fazer a aplicação. Isso aqui eu tô indo rapidinho, Cláudia, porque isso aqui todo mundo que... Ok. É muito tranquilo, a aplicação todo mundo faz, é bem fácil. Aí vai tirar esse papel termocolante, ele vai ficar... Olha, aqui ele tem uma cola, tá vendo? Olha, ele tem uma cola. Aí você vai e vai posicionar os triângulos. Deixa eu colar do lado avesso para mostrar. Vai colar e vai inverter nas posições. Vai colocar um de ponta cabeça, um na posição reta. Vai acontecer isso daqui, olha. Você vai ficar com todos os desenhos que você... com a composição de cores que você deseja. Na base aqui, você vai pegar o triângulo e vai cortar ele na metade. Então, por exemplo, aqui, olha, eu preciso alinhar. Então, o que eu faço? Eu pego o triângulo e corto ele na metade, para eu fazer as laterais. Feito isso, colou, você escolhe um ponto decorativo da máquina, qualquer ponto decorativo da sua máquina. Se sua máquina não tiver ponto decorativo, você pode passar até o zigue-zague, que fecha um pouco o zigue-zague, que fica interessante. Os meninos estão mostrando a imagem bem fechada, olha. Sim. Foi um ponto mais trabalhado. Vai fazer todo ele bordado em cima. Terminou de bordar, o que você vai fazer? Você vai cortar 2 faixas de 4,5 centímetros do tecido da cor da sua bolsa e vai costurar. Vem aqui, coloca direito da faixa no direito da aplicação, posiciona em cima. Observa que eu deixei ela um pouquinho maior para não correr o risco de faltar aqui nas pontas. Vai vir aqui e vai passar uma costura aqui, de ponta a ponta. Fez isso, você vai virar e vai acertar com o ferro, assenta com o ferro, deixa posicionado bem certinho aqui, olha. Imagina que esteja costurado. Vai deixar posicionado, bem certo. Não há necessidade de fazer um pesponto aqui em cima. Se quiser, pode fazer. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e passar uma costura bem estreita aqui e aqui. Retira o excesso de manta, observa que eu deixei a mais, tá? Retira, isso aqui é margem de segurança. Retira o excesso de manta e eu vou ter essa parte aqui, olha. Olha que frente bonita, não? Eu vou ter a parte Linda. da frente prontinha. Perfeito. Prontinha, refilada, que é essa parte aqui de baixo, olha. Os meninos conseguirem mostrar aqui, olha, que é essa parte aqui embaixo. Aí, pronto. Essa parte, Ana? Subir um pouquinho mais a imagem, abrir, afastar um pouquinho a imagem. Tá vendo a parte do zíper embaixo? Isso, essa parte aí. Ok. Que é a frente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar um zíper aqui. Vou vir aqui, vou posicionar, corto um zíper do tamanho que você quer, do tamanho exato da peça. Se as meninas quiserem aumentar essa bolsa, aumenta por aqui. Aumenta a largura e comprimento dessa parte aqui, que você consegue fazer uma bolsa maior. Entendi. Elas deviam ver a produção, né? Comigo, com você, elas ficam assim, ó. Não, mas a gente começa a empolgar. E tem muita gente que às vezes pede, mostra com mais detalhes o livro, mas olha... Na próxima vez eu trago o imbatível. bolo de pamonha pra Karen. Ah, ela fazendo assim, ó. Pamonha. Então, qual? Você tava alinhavando o zíper, Isso, né? o que eu fiz? Eu peguei, cortei um zíper de 27 centímetros. A minha peça aqui, ela ficou com a largura de 25, mas eu sempre corto um pouquinho maior. Então, eu cortei o zíper de 27 centímetros, coloquei direito do zíper no direito da peça, cortei um tecido de forro de 20 de largura, 20 por 25, que é a parte da frente da minha peça. Coloquei direito com direito e o zíper no meio. E alinhavei. Enquanto você estava falando lá do livro, eu alinhavei.
Deixei só um pedacinho aqui para os meninos mostrarem, olha. Por quê? Porque agora eu vou vir aqui com a máquina, com o pé de zíper. Aqui é interessante ter o pé de zíper. E vou passar uma costura prendendo bem justo aqui, olha. Ele vai ficar bem justo dessa maneira aqui. Terminei de fazer isso, eu passo uma costura em volta, prendendo todinho a peça, certo? Aí ela vai ficar assim, olha. Vai vir aqui, você tá vendo? Passei a costura, passei a centeia ferro, deixei certinho. Vou fazer agora a parte da frente, a parte de cima. A parte de cima, as meninas vão cortar uma faixa de 10 centímetros por 25 de tecido, manta e forro. E vão embutir o zíper da mesma maneira. Vão colocar direito do tecido com o direito do forro, o zíper com o direito do zíper na frente da bolsa, que é o tecido da frente da bolsa, dobra, né? Dobra não. Põe um sobre o outro, passa uma costura com o pé de zíper, bem justo, virou, passou a ferro. Passou a ferro, você vai vir aqui, olha, vai vir aqui. Essa parte aqui, olha, essa parte de baixo aqui, seria essa parte aqui. Só para as meninas entenderem, olha. Essa parte aqui vai ser a parte que vai vir aqui, tá? Que é a parte que eu acabei de explicar aqui, olha. Seria essa parte aqui. É que aqui o zíper tá fechado. Então, essa parte do zíper eu vou grudar aqui em cima. Você tá conseguindo? Deu para entender? Sim. Então, aqui, ó, não quero abrir porque eu tô sem o cursor aqui, olha. Tá dando para entender? Sim. Então, eu vou ter que embutir o zíper, a parte de cima nessa parte e a parte do zíper na parte de baixo. Depois, Karen, é bom deixar as medidas. Eu vou deixar... eu marco 27, mas aí ela vai reduzir para 25 quando você quilta, né? Todas as medidas eu vou passar para produção, elas colocam lá. A frente da minha bolsa, ela tá com 25 por 28. 25 por 28. A frente está com essa medida, as costas também tem que ficar com a mesma medida. Então, eu tenho 25 por 28, 25 por 28 na parte das costas. A parte das costas eu posso fazer com um quilt livre ou eu posso fazer com um quilt quadriculado. Se a menina, a nossa amiga, não sabe fazer o quilt livre, ela pode fazer o quilt quadriculado, matelaçado. Eu tenho que usar uma régua ali para marcar? Você usa uma régua aqui, eu fiz de 4 em 4 centímetros. Eu começo pela parte central, sempre vou... Aqui eu ponho a máquina no ponto 4, 4,5, para ele ficar um ponto maior, para não enrugar. Toda vez que você vai fazer um matelaçado, você nunca começa da ponta. Essa é uma dica que eu queria dar. Sempre do centro para fora. O mesmo processo, tecido, manta e forro. Faz o quilting. Aqui é da outra do peça. Do centro para fora, onde você começaria aqui? Aqui. Nesse caso aqui, você observa que ele tá com 2 traçadinhos? Eu usei agulha dupla. Então eu ponho 2 linhas, você passa a linha na máquina normalmente. Só quando chega embaixo na agulha, você separa os fios. Então você passa os 2 fios juntos na máquina, chegando lá embaixo você separa, você trabalha com a agulha dupla. Então eu trouxe 3 modelos de quilt, ou o quilt simples, ou a agulha dupla, ou o quilt livre, né? Mas a gente faz muito o quilt com agulha dupla, que fica bem legal, bem legal. Então o que eu preciso? Eu preciso ter a frente e as costas da mesma medida e ambas forradas, tá? Essa parte aqui, que é da frente, nós fizemos somente o zíper. Se eu abrir esse zíper, eu tenho que ter um forro. Então, eu vou ter que cortar o forro exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou ter que ter 2 forros, um para essa parte e um para essa parte aqui. Fez isso, você vai reservar essa peça e nós vamos preparar essa parte aqui de cima, olha. Essa parte da... Abre aqui para mim, por favor, Cláudia. Isso, olha, nós vamos preparar. O que eu preparei? A frente e as costas. Agora eu vou preparar essa parte daqui de cima, olha. Tá? Para preparar essa parte de cima, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 faixas de 13 centímetros por 25, 13 por 25. Vou embutir o zíper. Olha como que eu faço esse zíper embutido. Aqui ele tem um friso, olha, tem um debrum. Então, o que eu fiz? Eu pego a manta,
pego o tecido da frente, dessa parte aqui, e corto uma tira de 4 centímetros pelo comprimento. Costuro, vou pro ferro e passo dobrando, olha, deixando esse debrum aqui. Aí no forro, o que eu faço? Eu costuro o zíper no forro. Olha que maneira fácil de colocar zíper. O zíper tá aqui, certo? Eu passo uma costura estreita no forro e quando eu passo ele a ferro, ele vai ficar aberto, olha. Atrás já vai ficar embutido. Ok. Aí o que eu venho? Eu venho com essa parte pronta aqui, ponho em cima e passo uma costura bem justo aqui. Então, é uma maneira muito tranquila de fazer zíper. Nossa, que lindo e bárbaro. E fácil de fazer, sem complicação. Fez isso, eu tenho a parte de cima prontinha. Ela vai ficar com 24 por 24, é um quadrado. Ela vai ficar com 24 por 24. Por 24, para esse tamanho de bolsa. Isso. Reserva. E vou fazer agora a faixa lateral. Mas me aguarda aí, pode ser? Pode. Ó, então até aqui tudo entendido, meninada? Sim, Então, como eu acabando. queria ouvir a voz de vocês. Deixa eu lá rapidinho falar com a Amanda, eu já volto pra gente continuar com a Ana Cosentino. Voltando aqui pra Ana Cosentino, gente, vamos lembrar. Rapidinho. Ela ensinou essa parte aqui, agora a A lateral. frente, as costas, agora a lateral. A lateral eu vou cortar uma faixa de 16 por 66, tecido, forro e manta. Faço um quilt, olha, tecido, manta e forro. Faço um quilt e refilo deixando a faixa com 16 por 66. Se quiser cortar um pouquinho maior e quiltar, depois você refila com 16 por 66. Olha que tranquila que é a montagem agora. Então, o que eu tenho? Eu tenho a parte da frente, a parte das costas. Então, eu tenho a frente, as costas e a lateral. 3 partes. Eu vou dobrar essa faixa aqui e vou achar o centro. Achei a metade da faixa aqui, certo? Deixa eu começar pelas costas. Dobrei, achei o meio, certo? Aí eu venho aqui, direito com direito, olha, direito com direito, alfineto e alinhavo toda a parte. Aqui, quem tem dúvida quando costurar isso, uma dica que eu queria dar era isso daqui, olha. Começa aqui deixando a margem de costura. Começa a costurar aqui onde eu pus o alfinete, deixa a margem de costura, costura até ao final e deixa a margem de costura. Aí o que você vai fazer? Você vai costurar, olha aqui, aqui eu já fiz com a parte da frente. Como eu sei que o nosso tempo na TV é um pouco corrido, eu fiz a parte da frente, olha. Achei o meio, vim e costurei de um lado, costurei do outro lado. Certo? Certo. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui, olha. Pego a parte das costas. No caso, ele estava explicando começando pelas costas. Mas tanto faz você começar pelas costas como pela frente. Acho o meio, venho e posiciono ela aqui, olha. E vou costurar a minha bolsa todinha deste lado aqui, olha. Vou fechar a bolsa desta maneira aqui. Começo do centro, ela vai fechar desta maneira aqui. Tá dando para entender essa parte aqui? Sim. Aí o que vai fazer? Eu vou desvirar a bolsa e vou vir... Deixa eu só prender aqui. Nós estamos com o nosso tempo no limite já. Eu queria só mostrar que essa parte, como que eu faço a parte da tampa. Olha, a bolsa tá todinha fechada assim, certo? Certo. Eu vou desvirar ela pelo direito. Nasceu. Praticamente. É, praticamente, né? Porque ela tá precisando costurar aqui. Mas a hora que a gente for virar em casa já Vai estar costuradinha. certinha. Ela é muito fácil de fazer, ela não é complicada, não. Vai estar assim, certo? Ela todinha aqui. Eu vou vir com esta parte aqui, olha, que é a parte da tampa. E vou costurar ela aqui, olha, em cima. Então, eu vou alfinetar primeiro. Olha aqui a lateral como ela faz, olha. Ela vai fechar todinha na lateral aqui, olha. Algum cuidado específico na máquina nesse Olha, momento, Ana? alinhavar. Só alinhavar. Alinhavar, olha. Eu venho aqui, alinhavo todinha. Deixa eu pegar a peça pronta
que eu acho que eu consigo mostrar melhor até aqui. Olha aqui, ó. Eu venho aqui com a tampa, olha. Coitado dos meninos, né, do câmera que fica aqui. Olha, eu vou vir aqui, vou costurar ela em volta todinha, fechando aqui. Depois eu arremato com uma faixa de 4 centímetros de viés em volta todinho e ela já está pronta. Aí eu faço uma lapelinha de 10 centímetros para fazer o meu fechamento aqui, olha. Para fazer o meu fechamento. Se você tiver alça de couro, você pode colocar alça de couro. Se não, você prepare 2 alças de 75 centímetros cada uma, alça de 75 centímetros, e posiciona ela aqui e passa uma costura. É uma bolsa muito fácil de fazer, ela não é complicada. É que o nosso tempo é bem corrido, né? Mas eu acho que deu para entender. Você ficou com alguma dúvida? Karen, meninos, até o Vini que hoje está dando o ar da sua graça aqui. O Vini é um menino bonito, né? Elas gostam quando mostra o Vini. Ah, ele tava sumido. Eu recebo um monte de mensagem. Olha os Tá olhos azuis do Vini. Mostra o Vini lá. Ele fica todo envergonhado lá. Mas que barbaridade, hein? Olha lá, ó. Artesanato. Vini, você entendeu? Beleza. Então tá bom. Essa parte do viés, elas pegam bem também, porque depois que você costura, tem que vir com viés, Aí eu venho com o viés costurando de fora, da bolsa lá de fora para dentro. Aqui, ó, não sei se o câmera consegue puxar. Aqui tá o arremate à mão. Essa parte aqui tá o arremate à mão. Segura aí. Olha, ó, tá vendo? Aí, isso, pronto. Olha. Aqui tá o arremate à mão. Então eu trouxe de lá, daqui para cá o arremate. Uma faixa de 4 centímetros. Se tiver dúvida, corta uma faixa de 6 dobrada, que fica até mais fácil. E meninas, sempre que vocês tiverem dúvidas, a Karen sempre repete essa aula na página do Vida com Arte, tem que assistir novamente. E é aquilo que eu falo, a Ana Cosentino é difícil pegá-la sempre, tem que laçar. Mas eu vou falar uma coisa, viu, Cláudia? Essa bolsa aqui é muito tranquila. As meninas fazem muito, né? muito. Quando vocês voltarem, vocês bem podem passar mais dicas. Agora, gente, eu vou lá falar do kit prêmio da Ana Cosentino, mas eu me deparei durante o intervalo comercial. Olha que coisa mais rica que é esse trabalho. Tem um saquinho aqui dentro da bolsa. Essa bolsa aí... que coisa! Tá no meu canal do YouTube. Se as meninas quiserem, pode entrar lá. Tá gratuito lá para as meninas assistirem. Você é demais, Ana Cosentino, benza a Deus, viu? Nós vamos ficando por aqui, Ana. Obrigada, muito obrigada. Querida. Que bênção tê-la. Em uma semana, 2 vezes. Sabe por quê, gente? Que tem caçar. Ana, trabalha muito, trabalha muito. Vai pra fora, pro exterior. Tô indo agora, tô indo. Ai. Agora, acho que enquanto elas estão assistindo o programa, eu vou estar lá. Vou mandar um beijo. Meu Deus do céu. Beijo, fiquem com Deus, gente. Obrigada. Beijo, meninas.